Olá, meu nome é Marcelo Miller de Freitas, sou aluno do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí e vou falar sobre interações microbianas e o controle de fitopatógenos na rizosfera. O solo é capaz de sustentar uma comunidade microbiana extremamente diversificada e dinâmica, que atua nos processos de decomposição da matéria orgânica e nos ciclos biogeoquímicos dos nutrientes. A biomassa microbiana é muito importante para as plantas, já que age como um reservatório de nutrientes. Por isso que a agricultura sustentável depende da atividade desses diversos grupos microbianos que atuam de modo direto ou indireto no controle de fitopatógenos. Existem poucos estudos nos últimos anos acerca da aplicação de rizobactérias em sementes e raízes para o controle de doenças bacterianas. Apesar disso, há exemplos de sucesso, como a aplicação de estirpes não fitopatogênicas de Streptomyces no controle da sarna da batata causada por Streptomyces scabies. Neste caso, o biocontrole foi operado por antibiose ou competição e antibióticos, que podem ser considerados os mecanismos mais importantes para a eficiência dessas rizobactérias no solo como agente de controle biológico. Na interação entre rizobactérias e fungos fitopatogênicos, nota-se que um grande número de trabalhos encontrados na literatura envolve espécies de pseudomonas. Essa rizobactéria tem a característica de crescimento rápido em meio de cultura e é de fácil manipulação genética em laboratório. Ela é capaz de crescer em uma grande variedade de compostos orgânicos, que a torna bastante promissora para utilização em experimentos de laboratório e campo. Existem 4 mecanismos de supressão de fungos fitopatogênicos por rizobactérias. Entre eles podemos citar a antibiose, que tem um potencial de supressão de fitopatógenos por meio de diferentes processos, os quais podem envolver produtos de metabolismo secundário, e existem inúmeros relatos de produção de metabólicos antifúngicos produzidos in vitro por rizobactérias. Foi observado que a produção de antibióticos tem como possível regulador o sistema componente duplo, envolvendo o sensor ambiental e um fator citoplasmático. Outro mecanismo de supressão é a competição por ferro. Estudos recentes demonstraram que a suplementação mineral de ferro para as plantas influencia na estrutura da comunidade rizosférica. Em condições limitantes de ferro, as rizobactérias produzem uma variedade de agentes siderófilos. Estes siderófilos retiram o ferro resistente do solo, tornando-o indisponível para os fungos fitopatogênicos, inibindo o seu crescimento. Entretanto, nem todos os tipos de siderófilos estão envolvidos no controle de fitopatógenos. Sabe-se que diferentes fatores ambientais podem estimular ou reprimir a síntese de siderófilos na rizosfera. Certas bactérias têm a habilidade de parasitar e degradar esporos de fungos fitopatogênicos, especialmente as actinomycetáceas. Neste processo, os nutrientes presentes nos fitopatógenos passam para a bactéria parasita, inibindo logicamente o crescimento do fungo. Enzimas chamadas quitinolíticas são produzidas por certas bactérias. Também parecem estar envolvidas no controle de fitopatógenos, além de proteases extracelulares, que também foram a causa do controle de fungos na rizosfera. Na literatura, existem vários exemplos de indução de resistência por rizobactérias, e diversas combinações de tempo e espaço mostraram que as rizobactérias podem diferir na habilidade de induzir resistência, e que algumas são ativadas em determinados tipos de combinação planta-rizobactéria, ainda podendo ocorrer variações dentro de uma mesma espécie vegetal. A maioria das rizobactérias com potencial para o biocontrole de fitopatógenos tem a capacidade de produzir toxinas e outros produtos metabólicos com atividade nematicida, e podem ser agrupadas em bactérias parasitas e não parasitas. A bactéria Pastera penetrans já vem sendo estudada desde a década de 80. Essa bactéria apresenta um potencial controle de espécies de meloidógenos. Ela é um parasita obrigatório de nematóides e, por não possuir flagelo, a sua dispersão ocorre através da água, de animais e prática de cultivo. Observações feitas indicam que, provavelmente, a bactéria Pastera penetrans está agrupada em diferentes espécies, que apresentam uma gama limitada de hospedeiro. A identificação dessas espécies é efetuada pelo tamanho do endócito, forma, ciclo de desenvolvimento e especificidade do hospedeiro. A grande diversidade observada nas características morfométricas do endócito parece ser uma resultante da evolução adaptativa que ocorreu durante a especiação do hospedeiro. Por possuir certa tolerância a nematicidas, a rizobactéria pode ser aplicada junto a algumas formulações para o controle de fitonematóides. São muitas características que a tornam um potencial agente biológico, visto que não só previne a reprodução, como também reduz a infectividade das formas juvenis dos nematóides. Apesar de ainda não existir produto comercial, a sua capacidade de persistir no solo, mesmo em condições adversas de temperatura e umidade, a torna um promissor antagonista biológico de nematóides. Já algumas bactérias não parasitas podem apresentar capacidade para o controle de nematóides causadores de doenças. Elas podem ser aplicadas junto à semente ou diretamente no solo em condições de caso de vegetação ou de campo.
A associação dessas bactérias com outros micro-organismos, como risóbios, fungos micorrízicos arbusculares e fungos saprófitas, é bastante viável, tanto no ponto de vista econômico quanto prático. As bactérias parasitas e não parasitas regulam o comportamento de nematóide durante a fase inicial da penetração na raiz da planta hospedeira. Dois mecanismos de ação podem ser explicados. Primeiro, a produção de metabólitos que reduzem a comunicação entre a planta hospedeira e o nematóide, e o segundo, que é a degradação de exudados provenientes da raiz que controlam o comportamento do nematóide. O protozoário do solo, Plasmodiopha brassicae, é ecologicamente biotrófico de brascas. Ele é o agente causador de galho. Estudos apontam o fungo Heterocone chaetospora como possível agente controlador do fitoprotozoário em brascas. Esses estudos demonstram que as hifas do Heterocone chaetospora colonizam as células epidérmicas, entretanto o mecanismo de ação ainda não foi explicado. O fungo parece formar uma simbiose mutualística com a planta, o que é bastante interessante, visto que as brascas não formam associações micorrízicas. A habilidade desse fungo em controlar doenças em outras espécies vegetais e os mecanismos envolvidos ainda estão em fase inicial de estudo. Existe uma grande variedade de espécies fúngicas estudadas como agentes de biocontrole. Entretanto, relatos de espécies de tricoderma são dominantes na literatura. Os patógenos mais usados são o Pythium, Fusarium e o Rhizoctonia solani. Existem vários modos de ação durante a interação de fungos e fungos fitopatogênicos na exosfera. Competição por carbono, nitrogênio e ferro pode ser mostrada como um mecanismo associado com o biocontrole ou supressão. Inúmeros estudos mostraram que existe uma relação entre o aumento da colonização da rizosfera por fungos não patogênicos e a supressão de doenças articulares. Há também os fungos micorrízicos que atuam no controle pela competição por espaço. Antibiose é outro mecanismo de supressão de fungos fitopatogênicos por fungos, mas apesar de que a produção de antibióticos por fungos em biocontrole seja um fenômeno bastante documentado, existem poucos relatos demonstrando com clareza a produção de antibióticos por fungos na espermosfera e rizosfera. Um grande número de fungos é capaz de realizar o controle por competição, antibiose e micoparasitismo, mas nem todos usaram um critério de separação espacial entre o agente fúngico e o patógeno para caracterizar a indução de resistência. Desse modo, a indução de resistência por fungos e até mesmo por bactérias na rizosfera ainda carece de estudos mais aprofundados, visto que os resultados até o momento não são totalmente conclusivos. O mesmo acontece com o mecanismo de supressão por micoparasitismo. Existem muitos exemplos na literatura da capacidade de fungos em parasitar esporos, esclerídeas e outras estruturas fúngicas, e muitos estão ligados ao controle de doenças. Porém, essas observações foram efetuadas in vitro ou em sistemas esterilizados, e exemplos claros de micoparasitismo na rizosfera são raros. Muito obrigado.